Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto e nessa terça-feira a gente dá início a mais um podcast Papo Reto, direto da redação da ABN e sempre com a proposta de trazer assuntos relevantes para a sociedade, para que a gente possa discutir, sugerir e opinar também sobre assuntos de suma importância para toda a sociedade amazonense. Nesta terça-feira eu conto com a presença mais uma vez do meu amigo Jonas Wesley, nosso jornalista aqui da área de política. Seja bem-vindo a mais um podcast. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estão acompanhando aí a Agência Brasil de Notícias pelos canais oficiais, redes sociais. Hoje o nosso convidado é muito aguardado e especial. Pois é, né? A gente já tinha planejado trazê-lo aqui para a gente discutir sobre empreendedorismo e principalmente sobre política. E eu quero a sua participação no nosso site. Nós estamos transmitindo o podcast ao vivo pelo www.agenciabrasildenotícias.com.br. Estamos ao vivo também pelo Instagram, @ABN Notícia, pelo Facebook também estamos ao vivo e o nosso YouTube, canal na internet, no YouTube é arroba também, Fabiano? ABN Notícia, tudo junto, né? Então você vai lá, coloca a sua sugestão, faz a sua participação, participa com a gente do nosso podcast Papo Reto. Um entrevistado desta terça-feira é um grande amigo já de muito tempo, nosso amigo aqui, Issa Najib Abraão Filho. Seja bem-vindo, Issa. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui. Jonas, muito obrigado também. Obrigado pela gentileza. Estou à sua disposição, viu? O papo é reto aqui, hein? Vamos lá. Podcast é Papo Reto. A gente tem a participação dos nossos espectadores. Inclusive, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. O número é o 99460-0627. 99460-0627. Issa, a gente começa sempre o podcast aqui com o nosso convidado
querer saber de quem é, né, o nosso convidado. A gente já conhece o Issa político, o Issa que foi secretário, o homem público, mas o empresário também. Mas quem é o Issa Abraão na sua essência, o ser humano? Pois é, eu evito falar de mim mesmo, né? É muita perfeição, difícil, né? Muita perfeição aí, né? Mas, Márcio, primeiro te agradecer pelo seguinte. Eu peço eu já começo essa entrevista pedindo desculpa, porque olha o tempo que era para eu vir aqui, né? Eu já achava que tu estava com raiva de mim. Nada. Né? Então, me perdoe a todos aí, a técnica também, né? Muito obrigado. Mas é um prazer estar aqui, é um privilégio. Eu adorei esse teu estúdio, esse formato aqui. Tem uma frase, né, que a gente diz nos cursos de administração, que as pessoas acham que elas têm que pensar grande só quando chegarem lá no topo, né? Mas muito pelo contrário, você mesmo pequeno deve pensar grande, ter comportamento grande, para já te estimular, as pessoas já verem o cuidado, o zelo, e você conseguir crescer, né? Então, a gente já percebe aqui quando entra esse zelo pelo podcast. Mas, bom, eu não gosto de falar de mim mesmo, né? Eu prefiro que os meus adversários falem e aqueles que me querem bem também falem, né? Eles falam bem, adversário, não vão ver qualidade, né? Mas assim, eu sou economista, né? Eu sou empresário, fui 10 anos político com mandato, né? Fui vice-prefeito, vereador, deputado federal e passei aí um tempo longe da política eleitoral, mas não longe da política partidária. E a minha vida inteira, isso eu já escolhi para mim, a minha vida inteira eu sei que eu vou ser político. Eu sei que eu serei político a minha vida inteira. Só que eu não vejo a política como um meio de vida. E, portanto, para que eu não dependa da política, eu preciso ter meus negócios extra-política. E por isso hoje eu sou empresário. Mas, enquanto político, eu vou ser a minha vida inteira. Agora, enquanto candidato, nunca a gente, às vezes, sabe quando vai ser candidato, quando não vai, quando é o momento certo, quando não é. Hoje eu não tenho mais aquele afã da juventude, né? De você ir com muita sede ao pote. Hoje, muito mais maduro, muito mais equilibrado, muito mais preparado. E hoje eu faço política com muita cautela, com muito equilíbrio, até porque o tempo vai ensinando a gente, né, Márcio? Não tem como o tempo não ensinar. Então, eu sou professor universitário também, sou economista, dou aula de economia, de administração, e estou lá com o meu empreendimento, e a gente está ampliando isso. Mas o Issa agora... é um homem tranquilo, é um homem paciente, um homem que dificilmente muda a sua opinião? Como é que é esse estilo do Issa? Hoje eu me sinto paciente até demais. E as pessoas no meu entorno, elas confundem essa paciência com uma certa letargia, uma certa inércia. Mas não é, porque como eu já vivi muitas histórias, muitas experiências, já tive grandes alegrias na política, já venci algumas eleições muito importantes na minha vida e também já tive alguns desastres políticos muito complicados na minha vida. Então eu já meio que sei, né, como as coisas funcionam, então eu vou com muita tranquilidade. Muito difícil hoje alguma coisa me tirar do sério. Você começou muito cedo na política, né? Lembra, Jonas, que o Issa era tido como a nova política. Teve uma época que você foi apontado lá atrás, né? A nova política, a cara nova da política, muito jovem e tudo. Por que isso não deu certo? Não deu certo? Por que no meio do caminho teve algumas mudanças? Continuando não significa necessariamente que não tenha dado certo. Dado certo que eu digo assim, de mudar, né? Porque ainda hoje a gente vê... Cara, eu poderia aqui dar inúmeras desculpas para vocês e dizer por que não deu certo, mas eu acho que tudo que tinha que acontecer, depois eu fico analisando o meu comportamento, e eu digo, não, eu tinha que sofrer o que eu sofri e passar por isso para eu entender como funciona realmente as relações e me arrepender de alguns comportamentos meus. Então eu tinha que passar por isso, sabe? E eu vejo que nessa jornada, nesse período todo que eu estive na política, o que eu vejo como mais certo que deu, além dos mandatos? O legado
de ter iniciado um projeto para que novos rostos aparecessem e vencessem eleições. Quis o destino que não fosse eu. Quis o destino que não fosse eu o prefeito, quis o destino que não fosse eu o governador. Ponto. Tem coisas que não dá para a gente, né, sabe, conflitar. Quis o destino que não fosse eu. Mas eu tenho certeza que eu servi de espelho para muita gente, para muitos novos rostos que vieram depois de muitos sofrimentos. Sabe quando você cava todo o espaço, faz o caminho, aí vem outro e passa? É mais ou menos isso que eu fiz. Você acha que mais foi ou menos isso que eu fiz. Você acha que foi destino mesmo? Vou mais a fundo, hein? Você acha que foi destino mesmo ou tipo, no momento ali que você estava muito à frente, alguém foi lá e, peraí, não, calma, não é agora? Olha, eu poderia ter tomado outras decisões, óbvio. Decisões que eu disse sim, eu poderia ter dito não, e ao contrário. Porque dependia de um grupo? Não, mas depende do grupo, mas ninguém te obriga. Depende do grupo, da conjuntura, mas ninguém te obriga. Se você vai é porque quer. Né? Eu não vou aqui ficar... Eu não tenho mais aquela meninice, dizer, não, é culpa do outro. Não, meu irmão, a gente é responsável pelo que a gente faz. E tem uma lei que não precisa de fé. A lei da semeadura. Essa você não precisa ter uma fé inabalável, acreditar imensamente na religião. A lei da semeadura é certa. O que você planta, você colhe. Eu colhi o que eu plantei e está tudo bem. E para eu entender o quanto eu teria que colher frutos melhores, eu tinha que colher espinho em algum momento para eu entender como funcionava o processo político, a vida política, as relações políticas, sabe? Então, a lei da semeadura veio para mim de um jeito. Como outros que aí estão, vai de outro jeito. E assim que a vida flui. O senhor, é impossível a gente não conseguir observar a convicção, certo, com o que o senhor fala, e realmente transparece entender, certo? Tipo assim, ter aprendido, na verdade. Ter aprendido com todas as lições e tudo mais. Mais cedo, ainda há pouco, na verdade, o senhor citou que quando era mais jovem, esse afinco pela política era maior. Dizem, quando eu entrei na UFAM, que lá a forma de tudo até é político. O senhor sente falta, de repente, desse afã da juventude? Ou é uma visão que só olha para trás com mais maturidade, entender os caminhos que o senhor abriu e que hoje espelham pessoas? Eu acho que o que eu vou dizer aqui, várias pessoas acima de 50 anos devem dizer. Eu queria ter a sabedoria de hoje com a disposição de antigamente. Para aplicar lá atrás, certo? Eu acho que esse é o encontro que ninguém vai achar. Né? Então, assim, o que eu posso dizer é que eu ainda tenho 41 anos. Certo. Eu seria velho se eu fosse jogador de futebol. Se eu fosse jogador de futebol, com 38 talvez no máximo, eu já estaria aposentado. Mas com 41, tem gente que vai começar a política com 41. E eu, com 41, eu já fui muita coisa. Então, eu me baseio nisso. Como eu tenho 41, eu tenho... Se eu tiver aí, vamos ver aí... Se eu viver mais 40, eu ainda tenho metade... Eu ainda tenho 20 eleições pela frente. Está na metade do caminho. Está na metade do caminho. Hoje, o Issa, ele já tem partido pré-moldado para projetar essa candidatura? Você já está no PDT? Pois hoje a minha primeira entrevista, né, hoje à tarde, início da tarde, eu me filiei ao Avante. Saí do PDT. Nós conversamos no fim de semana, você realmente disse que até a quarta. Eu tava estudando, fazendo muita conta, que nessa hora você... Gente, o que o povo precisa entender, e a imprensa em geral, é que mudou a dinâmica do processo político. Então a gente vai ter 4 ou no máximo 5 partidos que elegerão deputado federal. Sim. Dos 35 partidos existentes no Brasil, talvez 30 existentes no Amazonas, só 4 vão eleger federal. Quem quiser se eleger federal tem que estar num desses 4 partidos, correto? E aí eu posso dizer para vocês, tem que estar ou no PT e PCdoB, que vai se juntar, tem que estar ou no partido do governador Wilson Lima, União, né? Ou no União Brasil, ou no partido Avante, ou no PL, é aquele negócio, aí você tem PL, PSD e PRB ali, com chances e sem chances, dependendo ao mesmo tempo. É muito difícil fazer essa conta, é isso? É complexo, eu acredito. É assustador, porque, difícil não,
Mas é assustador porque um movimento errado, e o pior, Márcio, é que não dá para a gente saber com exatidão. Com exatidão se é certo o movimento que a gente toma. A gente pode ter uma exatidão do ponto de vista de futuro e da política, mas eleitoralmente, só daqui a 4, 5 meses que eu vou ter certeza em dizer se a decisão que eu tomei hoje realmente foi a mais certa, né? Tem outra variável também, que são, vamos dizer assim, os patronos que estão em cada sigla, certo? Tem ainda o histórico dos políticos do passado que podem estar nela, todo o lance da candidatura de estar associado à imagem de políticos com bons ou maus históricos. Enfim, entra várias variáveis dentro dessa escolha, eu imagino, do ponto de vista daquele que se candidata. Por exemplo, eu vou colocar aqui a relação, por exemplo, do senhor mesmo com o PDT, que já é uma relação bem maturada, certo? Bem carregada, e aí hoje nós estamos aqui sabendo que o senhor está no mesmo partido que o prefeito, o Avante. Então, entre esse coisa. Não, e é interessante, hoje mesmo, quando eu saí do PDT e fui para o Avante, a primeira coisa que eu falei, prefeito Davi, me dê meia hora que eu vou ligar para o Lupe, que é o presidente nacional do partido. Aí a gente ficou meia hora no telefone. Lupe, eu estou saindo por isso. Aí ele dizia de lá, eu dizia daqui. O importante é que a amizade, né? E assim, é engraçado, né? Porque mesmo você tendo que dizer um não, você tem que atender, você tem que falar. Também falei com o governador, expliquei ao governador. Então, mesmo você falando algo que não agrade a pessoa, tem que falar. Não pode se esconder, não pode não atender o telefone, né? E isso é pior. Então, eu entraria até nisso, né? Em como ficou os ânimos, tanto com o PDT, tanto com o próprio governador e o prefeito. A relação é amena, os ânimos, o senhor entra de bom ânimo, não tem ninguém que ficou de lado. Olha, quem vai controlar o processo político a partir de agora, dentro da minha realidade política que se iniciou hoje, é o prefeito Davi. Ele é o líder do processo, ele decide o processo. Ele diz para onde o Avante vai. Se ele perguntar a minha opinião, eu vou dizer, vou opinar naquilo que eu entenda, naquilo que eu sei, mas a decisão vai ser dele e a gente vai seguir. Então, isso está muito claro. Eu acho que ele e o governador Wilson Lima estão muito afinados e espero que essa relação seja próspera por muitos anos. Eu sinto que até depois que os dois se uniram, a própria gestão do governador Wilson Lima melhorou muito, né? Porque antes ela vinha cambaleando e de repente ele deu uma guinada, deu uma evoluída e as pessoas a rejeição dele até diminuiu, né? Na convenção ela mostrou força, uma grande força, muita gente, gente, né? Então, assim, eu não posso realmente opinar sobre as decisões. Isso aí vai ficar a cargo do prefeito. E cabe a mim entender o seguinte: eu não me elegi prefeito, não me elegi governador. Cabe a mim agora respeitar quem chegou lá. Davi chegou lá e cabe a mim agora tirar o chapéu e dizer: diga o que é para fazer, a gente faz e a gente segue. Nessa tua trajetória, Issa, se acompanhou grandes caciques e tudo. O que você aprendeu? O que, por exemplo, a tua relação com o Arthur, né, que há muito tempo a gente acompanhou alguns noticiários, algumas informações, que ficou estremecido, era muito bacana e depois mudou. Como é que ficou essa relação? Gente, o Arthur é um canalha. É algo que canalha, inescrupuloso, vale nada. E ainda o mais interessante é que dá pinta de honesto, né? Dá pinta de ético, o que é pior, né? Então, e acho que muita gente já enxergou isso e ele se aproveitou muito da minha boa vontade, da minha generosidade na época, da minha pureza, Era novo ainda, da né? época, muito novo, da minha juventude. Quantos anos você tinha? Quando eu fui vice-prefeito, tinha 31, 32. Novo. Né? Eu tinha uns 12, eu era pré-adolescente. Novo. 30 anos, vice-prefeito. Pois é. Então, assim, ele se aproveitou muito de tudo isso. Agora, houve um rompimento, eu rompi, eu senti várias tramas, várias tramóias ali contra mim e rompi para valer, né? Como hoje o amazonino hoje paga por tudo que ele fez com os outros, gente. Como é que pode um senhor de 80 e poucos anos, que tem um legado de trabalho pelo Amazonas, e é indiscutível que ele tem. Fez a UEA, fez grandes obras, o amazonino, mas
está só na política. Né? Tá só. Ele não tem um deputado para chamar de seu, um vereador para chamar de seu, um partido para chamar de seu. Acho que o Wilker está com ele, né? Dos 30... O Wilker que está pois ali, segurando. Mas estão se escondendo um pouco, né? Já começaram a se esconder um pouco. Mas tu imagina, dos 30 partidos, a Amazônia se filiou hoje também ao Cidadania, que eu soube agora vindo para cá. Se filiou hoje ao Cidadania. Então, uma coisa é um jovem com 25, 30 anos ter dificuldade de ter amigos, aliados, de crescer. Agora, o amazonino, um veterano que está passando o que passou por não cumprir acordo com aliados, por desprezar as pessoas. É geral, você conversa no meio político, ninguém quer nem conversa com o amazonino. Ele pode ir para o segundo turno? Pode ir. Mas na hora que virar, meu irmão, vai ser a maior lavada. Vai ser a maior lavada. Ele não tem perna política. E ele já mostrou isso, né? Ele perdeu pro Davi no segundo turno. Passou no primeiro turno em primeiro. Quando virou, já virou com complicações aí, já virou o Davi com acima de 10. Davi foi caindo porque cometeu alguns erros também durante a caminhada no segundo turno. Mas o amazonino no segundo turno, você tendo que visitar 62 municípios, tem 24 deputados, tem os que ganham e tem aqueles que não ganham. Conversar com o prefeito, ex-prefeito, terceira via de cada município, vereador, líder comunitário. Na hora que chegar o segundo turno, o Amazonas não aguenta uma semana. É muito difícil. A realidade do Amazonas é muito difícil. Ele faz todo esse balão de ensaio hoje, realmente tem recall, realmente está em primeiro, mas a chegada vai ser muito complicada para ele. Eu acredito até mais, falando aqui como alguém sem um analista político. Um analista político, eu acredito muito mais no Wilson e no Eduardo, no processo, do que no amazonino que está em primeiro. No Eduardo, você acredita ainda? Acredito, porque o Eduardo, apesar dele estar muito ruim em Manaus, o Eduardo sabe fazer campanha. O Eduardo no interior está muito bem. E eu estou falando aqui como alguém de fora, Sim. do ponto de vista, que eu não estou lá com o Eduardo. Mas eu tenho que respeitar a história e a capacidade política dele de articular e de lutar. Você acha que ele tem fôlego para chegar ainda em segundo? Ele não é morredor. O Eduardo não é morredor. Ele luta. Ele está com dificuldade de articular, porque o Wilson está dando um banho de articulação, porque, afinal de contas, são duas máquinas... com condições de angariar muitos aliados. Tanto que o amazonino ficou sem saída, né? Sem saída. E aí foi para o Cidadania, né? Era isso que eu ia levar até o senhor agora, essa figura do Eduardo Braga nessas eleições, que também tem uma posição quase de isolamento, exceto por alguns colégios eleitorais que ele permanece no interior. A posição é bem mais favorável do que a do que o amazonianamente, sim, só que ele é visto por alguns analistas, na verdade por vários, como também uma figura quase que isolada, exceto por essas forças que ele tem. Os dois estão isolados. Agora, isolados por isolados, eu acredito que o Eduardo tem mais pegada. Condições. O Eduardo, com algum apoio, ele pode surpreender. Já o amazonino, eu acho muito difícil. É só uma percepção, tá? Sim. Lá na frente, pode ser que as coisas mudem, eu esteja enganado, mas é uma percepção que eu considero. Agora, essa relação, queria voltar nessa relação do Arthur, porque muito se falou, e assim, não é a primeira vez, e não é o primeiro convidado que fala isso do Arthur Neto, mas ele vem aí para uma provável cadeira no Senado. Né? E como é que você avalia isso tudo? Você acha que ele tem chance, mesmo tendo essa imagem arranhada, veio de uma prefeitura arranhado, tem umas situações em que envolve o nome dele, envolve o nome da esposa, enfim, com todo esse cenário, você acredita, como um analista político isso, você acredita que ele tem chance de chegar ao Senado? Tem uma briga com o Plínio ali? Qualquer um que entra no processo, Márcio, tem chance, né? Tem chance. Tem algumas pessoas que a gente não pode menosprezar a capacidade política, tem chance. Até porque eu disponho de informações, vocês dispõem de informações que a maioria da população não dispõe, né? Isso é um fato. A gente às vezes vê algum político se eleger de forma surpreendente, porque
E a gente acha surpreendente porque os outros não dispõem das mesmas informações que nós. E paciência, essa guerra de narrativa é muito forte hoje em dia, né? Essa guerra de narrativa, que eu penso de um, que tu pensa de outro. Às vezes eu vivo na minha bolha, penso algo de uma pessoa, que o outro vive na bolha dele e pensa totalmente outra, e cada um acredita, cada um tem a sua verdade, e a rede social proporcionou isso. Tanto é que a rede social, inclusive, potencializou essa guerra de bolhas. Porque antes era engraçado, quando não tinha rede social, a gente se comunicava em mesa de bar, em qualquer lugar, então era menos. Como agora o que eu penso, eu encontro vazão com outro que pensa igual, com outro que pensa igual, junta, aquilo cria aquilo atomiza, eu começo a achar que eu estou muito forte, e um vai ajudando o outro, aquilo vira o certo. E o outro a mesma coisa que vira o certo. Aí a briga vem. Eu fiquei impressionado porque a gente recebeu... Só para concluir, perdão. E antigamente, aquilo que diziam, porra, mas como é que o cara tá debatendo com o outro e vai para a mesa de bar tomar cerveja? Mas isso era o correto. Era assim que era resolvido. Isso era o correto. É eu discordar de ti, tu discordar de mim. A gente, meu irmão, não dá, mas vamos pro bar aqui na esquina tomar uma e tá tudo bem. Hoje não, hoje tu discorda de mim, eu discordo de ti, a gente só falta se matar. Aí é que tá o errado, por causa dessa potencialização de narrativa nas bolhas. A gente recebeu o Plínio Valério aqui, no podcast, falando dessa situação do PSDB, né, Jonas? Onde ele veio trazendo todo o apoio dos parlamentares nacionais, do presidente e tal, não sei o quê, dizendo que o Arthur não ia ter chance, não ia ter voz e não sei o quê, porque ele tinha um mandato, o Arthur não tinha, enfim. Criou uma situação. No dia seguinte, o Arthur vai lá e diz que quem manda é ele, teoricamente, né? Mas é impressionante isso, entendeu? É impressionante. Não sei se isso já funcionava na tua época, essa imposição, digamos assim, essa força. Olha, funciona, mas assim, o Plínio é senador, no exercício do mandato. Então, o Arthur foi senador. Então, a situação do Plínio é mais confortável. Porque a turma do PSDB pode dizer assim, mas Arthur, e se fosse tu senador? Era para eu não te seguir então, se fosse tu senador. Sabe? E aí há um corporativismo dentro do Senado e da Câmara, que deputado vai ajudar deputado, senador vai ajudar o senador. Hoje o PSDB, ele encara uma imagem quase de fragilidade, até mesmo dentro do Ninho Tucano. E mesmo ele mostrando habilidade, eu falo do Plínio, né, do senador Plínio, mesmo ele mostrando certa habilidade, ele mostrou ofícios de cartas com as bênçãos dos grandes caciques do Ninho Tucano. O Arthur foi lá e que recorreu aos mesmos caciques, compartilhou imagens com eles e tudo. Então a gente vê que é um jogo de articulações e vê quem fala mais, quem pode mais. O senador já conversou conosco aqui, já disse que os dois estão puxando o mesmo cabo, é um cabo de guerra. E pra quem cair, sai da cena. Ele disse que se cair pro Arthur, ele sai literalmente da cena do PSDB. Então a gente vê esse jogo de habilidades lá. Vai ser uma confusão até o dia da convenção, que pode ir para as vias judiciais, né? Hoje, agora do ponto de vista judicial e estatutário, o Arthur, que é o presidente regional do PSDB, tem mais condições de movimentar as peças estatutárias e jurídicas para vencer. Isso é verdade. Aí tem. Eu te dou o meu exemplo. Eu era presidente do PDT, tinha no meu partido o governador amazonino. Nós rompemos e estatutariamente aqui nós vencemos a batalha. Não cumpri isso de acordo com os artigos do partido, porque quando você entra no partido, você assina uma ficha e lá embaixo tem em letras miúdas: declaro conhecer e aprovar tudo que está escrito no estatuto do partido. Eu só nem lê às vezes, né? Mas você assina, acabou. Aí, quando você assina aquilo ali, já era. Então, aquilo que não está cumprido, Conselho de Ética do Partido. Do ponto de vista partidário, olhem só o que aconteceu na eleição de 2018. Na eleição de 2018. O PDT, sob a minha presidência, tinha todos os instrumentos jurídicos para não lançar o amazonino candidato a governador à reeleição.
E aí foi uma confusão interna, por quê? Porque eu estava todo respaldado, eu tinha a maioria e estava todo respaldado. O que o Amazonino fez? Eu sabia que isso ia acontecer, obviamente. Foi lá em Brasília e falou, pô, eu sou governador, eu preciso ter paz para ser candidato à reeleição. E naturalmente foi candidato à reeleição e nós fizemos, sabendo também que isso ia acontecer, mas tinha que fazer do processo. Fizemos o nosso papel, entendeu? A mesma coisa vai acontecer com o Plínio e com o Arthur aqui. Então, do ponto de vista jurídico e estatutário, é capaz do Arthur vencer a guerra. Agora, da influência, eu já tenho minhas dúvidas. Como é que você avalia esse cenário todo aqui do Amazonas para essa eleição, Issa? Olha, essa eleição, eu acho que vai ser muito sangrenta. Tem poucos novinhos, né? Vai ser muito sangrenta, tanto de deputado federal quanto de senador. O senador Omar, por exemplo, é um que sabe fazer campanha, está com praticamente todos os 61 municípios, prefeitos. Olha só o que o senador Omar tem. Os 61 prefeitos apoiando ele, a oposição aos prefeitos apoiando ele e a terceira via dos municípios apoiando ele. Quase que unanimidade. Eu não estou dizendo que essas três lideranças detêm todos os votos da cidade, mas é muita força. É muita força. E Manaus vai haver uma divisão. Então, o Omar, eu acho ele franco favorito, com todo o desgaste que ele sofreu, mas que ele também se recuperou na CPI. Na CPI da pandemia. Fez um grande trabalho, elogiado no Brasil inteiro. Então, eu considero ele favorito para a eleição ao Senado. Maravilha. A gente vai fazer o intervalo, Luquinha? Vamos direto? Então, vamos direto, né? Vamos direto, então. É bom podcast que é assim, o outro diz que sabe. E aí a gente decide na hora. Mas assim... Da próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver tu falando assim, vamos pedir alguma coisa pra gente comer? Bora ligar mas já tá ali, ó. Olha ali. Como é que é o nome? Já tá aqui. Já tá ali. Mas eu não tô com fome, não. Não, peraí. Como é que é o nome lá? Como é o nome? Eu vejo. Hashiru. Não, Hashiru é o nosso parceiro. Eu quero o nome da... Sim. É porque eu vejo nos... Como é o nome do iFood? Uaicurapá. Vamos pedir do Uaicurapá. Porra, não deveria ter ficado calado. Olha aí. Bom, a gente está nesse papo aqui com o Issa Abraão, que antes de ser político, é um grande amigo de muito tempo, e você pode participar mandando sua mensagem de texto, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número é o 994600627, 994600627. Você pode mandar sua mensagem no Instagram, pode mandar sua mensagem no YouTube, ou pode mandar mensagem também no nosso WhatsApp direto. O pessoal está mandando mensagem aqui, dizendo parabéns, estamos órfãos, volta logo. Issa, você sempre terá meu voto. Avante, excelente partido. As pessoas gostam de ti, né? Assim, mesmo estando afastado. Quanto tempo você está afastado já? Vai fazer 4 anos. 4 anos já afastado? 4 anos afastado. Mas você ainda sente esse carinho da população? Sinto. Eu tô um pouquinho mais gordo. Tô barbudo, vou até tirar a barba. Fofinho, né? Aí às vezes o pessoal não me reconhece. Aí fica olhando, ele, não é ele e tal. É porque antes não tinha barba, carinho de novinho. Pois é. Aí eu vou ver se eu crio vergonha na cara e emagreço um pouco para o pessoal me reconhecer mais. Mas quando reconhece, quando vai, fala bem. Muita gente, assim, torcia muito por mim, né? Por ser uma cara nova, torcia uma esperança. Então meio que o pessoal queria que eu desse certo e vai dizer, pô, mas eu acho que dá para ele dar certo, entendeu? Eu criei uma expectativa e eu acho que eu vou suprir essa expectativa agora porque eu tô mais maduro, né? É diferente, né? Congresso, você já tem experiência no Congresso? Já. Mas ainda tem sonhos de comandar aqui uma pasta no Executivo? Olha, o sonho, ele é galgado e ele é transformado de acordo com as possibilidades, né? Então, eu já confesso para você que eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente. O meu desejo hoje é vencer a eleição para federal, apoiar o prefeito Davi, eu tenho um compromisso com o prefeito Davi no projeto político dele, e eu tenho que respeitar o projeto político do prefeito Davi e vou acompanhá-lo no projeto dele.
E a partir daí a gente vai, na construção de grupo, ver o que é que sobra, né? Até porque... E não adianta a gente forçar a barra, sabe? Às vezes a gente força, quer tanto uma coisa. Então hoje eu aprendi, digamos, a ser feliz no meu mundo e tá tudo certo. E o que cair depois a gente vai levando. Eu puxei esse assunto da experiência dele no Congresso, Jonas, porque teve um vídeo que viralizou, acho que em 2020, né? 2020, sobre a questão da Zona Franca, onde na época falaram, numa entrevista, né, tu perguntou se a pessoa lá, o cidadão metia a mão no fogo pela Zona Franca, tal, não sei o quê, e ele pegou e virou, citou uma passagem bíblica dizendo que ele botava o corpo todo, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. E hoje a gente vê um embate muito grande, né, pela Zona Franca e assim, a gente nunca tem segurança nesse modelo aqui da Zona Franca. É tão difícil assim? É porque o nosso modelo não precisa de nenhuma lei federal apenas para resguardar. Na medida em que São Paulo, Rio, Bahia, qualquer estado diminui seus impostos estaduais lá, que são leis estaduais, já prejudica aqui, né? Então é muito difícil, a gente tem que ficar realmente muito atento, não só o que ocorre no trâmite nacional, no Congresso Nacional, Senado e Câmara, e é impressionante que no Senado e na Câmara... o pessoal vai ouvir? Não, pode comentar. No Senado e na Câmara é mais fácil você proteger a Zona Franca, porque você está o tempo todo ali de olho. Mas você não está de olho no que o presidente faz, que foi o caso agora, e você não consegue estar de olho no que a Bahia faz, o Rio faz, a gente só fica de olho depois. Porque na Câmara ou no Senado chega, tu puxa pé de vista, já articula e tenta resolver antes de ser aprovado. Já o que o presidente faz é uma canetada, o que a Bahia, Rio faz, aí é mais complicado. Então a gente precisa realmente ter então é arriscado falar que vai botar a mão no fogo, o corpo todo pelo... Eu acho que a pessoa que falou tá começando a vida pública ainda, né? Então eu acho que foi mais um afã, né? Aquilo que eu tive quando eu tinha 12, 15 anos, ele teve agora com mais idade. Né? Então tem que ter cautela hoje. Tem. É difícil pôr a mão no fogo por alguém, né? Ainda mais por alguém que está longe de você, que é o caso do presidente, que está muito longe dele do ponto de vista da atuação política, né? E não tem mandato também, não tem força, ao meu ver, ele assim, se precipitou, errou em ter falado isso, errou feio, e acabou viralizando realmente, né? E eu fiquei muito triste, porque eu recebi tanta mensagem nesse dia, porque ele prometeu falando para mim, como eu falando aqui para você, prometer algo, tu vai ficar tranquilo, e de repente tu vê que aquilo que a pessoa te prometeu para mim diretamente, mas prometeu para geral, não aconteceu, né? Então ficou feio, né? Ficou feio. Agora isso, a gente fala de um modelo Zona Franca que precisa de apoio, de ajuda, de proteção, mas a gente precisa também olhar para o outro lado, né? Outras matrizes econômicas. Por que isso não acontece? Eu pergunto de todo mundo isso. Por que isso no Amazonas não acontece? Só querem defender a Zona Franca e esquecem de pensar numa alternativa de matriz econômica. A gente tem um estado enorme, muito rico e que pode oferecer essa alternativa para o povo, para o estado, para a economia do estado, e a gente não vê sair do papel, fica muito no blá blá blá. Primeiro é o seguinte, enquanto a gente não tiver uma educação que nos permita compreender que para nós nos desenvolvermos é necessário uma política de Estado no médio e longo prazo, a gente vai viver de paliativo, a gente vai viver de eleição em eleição e nunca a gente vai construir outra matriz econômica. Explicando isso. A Zona Franca está aí, um modelo industrial. Incentivo fiscal... Está consolidado. Diminui os incentivos do Amazonas para poder as indústrias irem para o Amazonas e competirem com o Brasil inteiro, tendo em vista que estão longe do centro consumidor do país. Pronto, criou a Zona Franca. Agora, para eu criar uma outra matriz econômica que seja
usando ciência, usando a inteligência para a construção de novas tecnologias, usando um plano para desenvolver as vocações regionais de cada município do Amazonas. Isso não é do dia para a noite. Isso você começa hoje e passa a ter um resultado mais sólido com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, talvez 30 anos. Então, tem que começar hoje e ir regando. Aí sim a gente vai começar a construir uma nova matriz econômica, porque é diferente. Tudo que a gente... Olha, se eu estou falando aqui no microfone, algum cientista pensou. Se eu vou no caixa eletrônico sacar um dinheiro com o meu cartão, a ciência pensou. Algum cientista estava por trás pensando aquilo. Se hoje eu falo no WhatsApp, tudo que a gente faz, se essa luz liga aqui, existe por trás a ciência e a tecnologia. Mas para alguém chegar nesse microfone, chegar nesse copo de vidro, chegar nessa luz, demorou. Não foi do dia para a noite. Agora, depois que acontece, vem só o faturamento. Aí o faturamento vem chegando. Então, eu estou usando essa explicação para dizer que no Amazonas, para a gente criar essa outra matriz, vai demorar. O problema é que ninguém quer fazer. Ninguém está preocupado em explicar, em educar o povo, levar educação de qualidade para cada município, levar saúde de qualidade, dotar todo o Amazonas de internet. Você não consegue fazer um upload, um download. Saneamento básico. No interior do Amazonas, gente, de forma rápida. Saneamento básico, você não consegue. Então, como é que você vai desenvolver se não tem o básico? Se o senhor sabe? pudesse listar hoje alguns itens aí que poderiam ser aproveitados ou investidos para serem novas matrizes econômicas. Hoje, do que o Amazonas dispõe, o que estaria aí no seu set list? Eu vou te falar com muita franqueza. Sim. Cada município tem uma vocação, ou mais de uma. Essa vocação ela precisa ser estudada, precisa ser aprimorada, precisa ser embalada e precisa ser exportada. A partir daí você vai criando vários arranjos econômicos e vai desenvolvendo. A partir desse arranjo vem outros. Um exemplo, você vai produzir peixe, bacana, aí vai ter que ter indústria de ração. Você vai produzir sardinha, por exemplo, em Jutaí, no município aqui do Amazonas. Bom, mas aí eu preciso ter uma fábrica de enlatado para poder a sardinha, que tem muito em Jutaí, ser enlatada e concorrer para o mundo inteiro. Ponto. Tem tanta sardinha em Jutaí, não vende sardinha para o mundo, sabe? São coisas assim. Agora, como é que eu vou fazer alguém montar uma fábrica de sardinha em Jutaí? Eu tenho que dar condições. Eu tenho que dar terreno, eu tenho que dar internet, eu tenho que dar qualificação de mão de obra, eu tenho que dar uma UTI. Tecnologia. A maioria dos municípios não tem UTI. Parece que agora o Wilson colocou algumas. Né? Mas tu imagina, agora... Nos últimos anos não tinha UTI. Você tem noção, gente, do que é os municípios do Amazonas até 4 anos atrás não terem UTI? Uma UTI. Só Manaus tem UTI. Mas que sacanagem é essa? Que porra é essa? Desculpa a palavra aqui. Mas é um absurdo isso, porra. Sabe? Não dá pra gente aceitar. Aí não desenvolve. Aí fica todo mundo dependendo da Zona Franca. Pô, aproveita esses anos todos que a Zona Franca tem e cria um projeto no médio e longo prazo com data, com 5, 10, 15 anos para ter retorno, para gerar emprego. Aí você começa a substituir. Aí você começa realmente a substituir para não é nem substituir, é agregar. Porque a Zona Franca também não dá mais para sair daqui. A Zona Franca ela vai sair daqui, se sair daqui é por questões estruturais. A empresa faliu por algum motivo, a empresa foi para um outro mercado, mas não dá para você acabar com a Zona Franca também. Ela já está entranhada no Amazonas. Olha, a pessoa que está comentando aqui no site está apoiando, né, essa renovação na Câmara Federal. A Suelen falando assim, hoje eu nem sei quem são os atuais. E pede para que você possa ir lá. Eu acho que no momento certo, Suelen, ele vai falar das propostas para a candidatura no Senado, na Câmara Federal, né? Mas essa questão da Zona Franca, ela é uma bandeira que todo mundo carrega. Provavelmente será a sua bandeira também. Só que assim, é interessante, a gente tem que tomar o cuidado
ela vai ser uma das bandeiras porque ela é natural de qualquer político do Amazonas, né? A Zona Franca é que nem a nossa mãe. A gente pode estar distante, pode estar com raiva, pode estar brigado, ela pode dar confiança mais para outro filho, a pessoa fica chateada, mas não tem jeito. Mexeu com a tua mãe, tu vai para cima. É a Zona Franca para gente. Então, a Zona Franca ela faz parte da nossa pele, né? Enfim, faz parte. Agora, as nossas pautas principais realmente é criar outras matrizes econômicas de desenvolvimento na região. Para isso tem que conseguir recursos, para isso tem que fazer parcerias com mercados internacionais, para isso tem que dotar o interior de internet, de informação, de boas estradas, e por aí vai, e por aí vai. E é interessante que enquanto a gente às vezes discute aqui em Manaus não, no Amazonas, a construção de escola, ou levar uma escola de qualidade para algum lugar, lá no Sul já estão discutindo a banda larga, como é que é o nome? 5G, 6G. Já estão discutindo como deixar a internet mais rápida. Então, olha o quanto a gente está atrasado. Lá o pessoal está chateado, estão indo para a rua porque a internet é 2G e tem que ir para 4G e para 5G. Aqui não. Aqui ainda tem que construir um prédio em muitos lugares porque a gente está atrasado. Está atrasado. Estamos atrasados. Ô Issa, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do... Bora. Né? Huaycurapá. Luar Vocês têm que de ir lá, Huaycurapá. E esse já era uma vez de muito tempo, né? O empreendedorismo. Antes de ser político, eu já era comerciante, empreendedor. E o Huaycurapá, pessoal, ele surgiu da seguinte forma. O Huaycurapá, primeiro, é um rio que fica a 40 minutos de Parintins indo de voadeira. E as águas negras do rio Huaycurapá se encontram com vários bancos de areia branquinhos, bem branquinhos. Imagina um talco Johnson se encontrando com uma água negra. É o rio Huaycurapá. E o que é melhor, aí o pessoal, na hora, quando a gente teve uma reunião para discutir o nome do empreendimento, né? Pô, mas como é que tu vai pôr esse nome? É muito difícil, ninguém vai saber falar, é esquisito. Mas a ideia era causar o espanto, porque você conhece a Ilha Tupinambarana, de Parintins, você conhece o Garantido, você conhece o Caprichoso. Mas a gente está fazendo agora as pessoas se perguntarem o que é o Huaycurapá, para, ao irem ao festival, falar, pô, eu quero conhecer o Huaycurapá. Então, a função desse empreendimento também é difundir uma outra região para ser ponto turístico em Parintins. É uma contribuição que a gente está dando. E o que serve lá? Lá petiscos regionais, petiscos de boteco, chopp, vários drinks garantidos, drink caprichoso. Eu ia falar o Wilson, olha, será que o governador está falando de mim, meu Deus do céu? O Jonas me mostrou uma foto de um peixe coberto de ouro. É verdade. Explica um pouco. Que história é essa, rapaz? Existe. Nós fomos... Não é um papel laminado, não. Não, é um folhado de ouro mesmo. É mesmo? É ouro, tá, gente? Não é outra coisa, não. É ouro mesmo. O nosso corpo, ele pode ingerir uma certa quantidade de ouro que não faz mal. O mesmo ouro que usam nas carnes refinadas lá de Dubai, a gente transformou na versão regional. Olha aí, tá vendo, Camila? A gente pesquisou onde é que tinha esse ouro, onde é que tinha essa folha de ouro, né? E colocamos no nosso pirarucu, né? E aí é o primeiro peixe de ouro do Brasil. Olha, eu vou confessar, eu leigo, né? Leigo aqui, eu fiquei nada, isso é um papel laminado. É um folhado de ouro, não é? Mas é bonito o negócio, fica bonito. O Jonas me mostrou. É ouro de verdade, é um ouro bem fininho. Comestível. Ele cola é um ouro comestível, não faz mal para a saúde nenhum, muito pelo contrário, é delicioso e é charmoso, né? É muito charmoso. Você comer um peixe de ouro no muito Amazonas, charmoso, né? Tá fazendo sucesso, tá bem, a casa tá bem. A gente apanhou um pouquinho nos 4 primeiros meses, né?
E aí vinha a pandemia, Pegou a pandemia vinha ainda, né? fiscalização e documentação, e ajeita daqui, ajeita de Como lá. é burocrático, como é difícil o empreendedor vencer aqui no Amazonas. Eu hein? tava pra... De todos os períodos, no período pandêmico. Teve uma hora que eu falei, não é possível, esses empresários sofrem demais com a burocracia, com a fiscalização, cara. O meu ganho político, passando por tudo que eu passei para poder aprovar esse empreendimento, foi tão sofrido, sabe? Foi tão difícil que eu digo, não é possível, a gente tem que Pensou mudar. em desistir? Cara, deu vontade, mas eu digo, não é possível que... Eu vou te falar uma coisa, vou te falar um negócio que é impressionante. Eu fui quase multado porque eu tinha que pôr um adesivo. Eu não lembro agora a frase do adesivo. E eu falei, mas eu não sabia desse adesivo. Não, mas é uma lei. Mas é tanta da lei que se você for pegar a maioria das leis que existem, é obrigado a pôr adesivo do PROCON, adesivo de não sei o quê, adesivo diz que denúncia criança, adesivo da mulher que pode sofrer algum assédio. É tanto adesivo que tu é obrigado a pôr no teu empreendimento que tu tem que ter uma parede só para adesivo. E a gente está preocupado em servir as coisas direito, em resolver. E aí eu digo, meu irmão, eu não sabia desse adesivo não, mas não se preocupe, amanhã eu mando fazer e eu ponho, não me mute não. Eu tenho que implorar, para estar na lei. É difícil. Eu falei, mas tudo bem, eu ponho. Eu tinha que... isso me estressava, sabe? Isso me deixava assim... Eu imagino que a maioria dos empresários passam por essa situação. Eu, inclusive, presenciei uma situação durante a pandemia de fechar um restaurante, um lugar, onde os fiscais eram extremamente ignorantes, abusados, mal educados, truculentos. E eu, naquele momento, eu tomei as dores da pessoa, que a pessoa estava chorando, era uma senhora. Dá vontade de chorar. Eu quase chorei. E aí não dá, pô, não dá pra gente ficar calado com uma situação dessa. No momento que a gente estava vivendo de pandemia, um momento inusitado, sabe? Precisava ter um pouco mais de sensibilidade. Né? E olha, eu vou te dizer uma coisa, o que essa senhora passou, eu já passei. Dá vontade de chorar. Porque tu vê assim, tu botou teu dinheiro, tu passou um ano construindo, tu pensou tudo, pensou no conceito e tudo. Aí vem um fulano, olha não sei o quê. Olha, e ela precisava pagar os funcionários naquele dia, como é que ela ia fazer? Não tinha... aconteceu comigo. Eu falei assim, tá bom, então venha na segunda-feira. Era um problema, eu não tinha... Eu tenho vigilância sanitária, eu tenho hoje as documentações, né? Só que nesse dia eu não estava com a pasta. Isso, justamente isso. Eu não estava com a pasta. É o negócio da pasta. Para fiscalização. Porque tu tem que ter no empreendimento uma pasta para quando a fiscalização for chegar para para apresentar. E eu não estava com a pasta nesse dia. Eu falei, minha senhora, doutor, vem na segunda que eu lhe mostro a pasta. Se eu estiver lhe enganando, se você achar que eu estou lhe enganando, você lacre isso aqui. Mas vem na segunda, hoje é sexta. Sexta é dia que eu ganho dinheiro aqui, que eu tenho que vender bebida, comida, tem banda de boi, sábado também, às vezes domingo. Não, porque... eu tô aqui e tem que cumprindo a lei, né? Enfim, Issa, eu quero te agradecer imensamente a participação. Já a gente acabou? vai Já acabou? É uma hora só, né? Rápido, mas a gente vai voltar a se falar. Esse é o primeiro bate-papo, mas a gente vai voltar a se falar aqui. Quando o papo é gostoso, né? Vai rápido, né? Flui rápido e a gente nem vê o tempo passar. Mas a gente vai remarcar uma outra entrevista, já num outro momento. Também. Já para você falar das suas propostas, a situação mais consolidada no Avante, e a gente trazer essa informação para a população. Você já está convidado aqui, gostaria. Quero te agradecer imensamente a ter aceito esse convite dessa vez. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Jonas? Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo que está aqui, que tem bastante gente aqui atrás da gente. O público não sabe, mas tem muita gente. Tem muita gente trabalhando aqui. E gostei do sushi aí. Aí, ó. Bom, né? Hashiru. Acertei? É o Hashiru ali. Tá falando de comida aqui, tá cheirando, tô sentindo o cheiro aqui maravilhoso, essa barca, né? Lá do nosso amigo Érico e Amanda. Érico, vou fazer o seguinte, a gente vai postar essa barca, tá? Vai marcar você direitinho, bacana, pra gente divulgar e ajudar os parceiros, tá? Esse é o Hashiru que ofereceu essa barca pra gente,
maravilhosamente aqui. Eu já tô água na boca aqui, viu, Jonas? O cheiro tá aqui, verdade. Jonas, obrigado também, viu? Eu que agradeço, agradeço de verdade aí a presença do Issa. Espero que ele retorne logo para essa resenha aí, dessa vez aí com peixe de ouro. Verdade, olha aí. Rapaz, tu foi falar, olha. Hoje é terça, né? Hoje é terça. Tá, tem que ser numa sexta então. Terça, a gente muda o podcast, vamos fazer o podcast lá. Eu tô pensando num podcast móvel. Aí a gente vai fazer o podcast lá, viu? Boa, na hora. É porque a gente tem que inovar, né? A gente começou com o podcast aqui, acho que nós fomos os pioneiros, né? Foi o pioneiro com o podcast desse modelo aqui de site podcast. Né? Quem tem site, portal, nós fomos o pioneiro. E aí as pessoas começaram a montar os seus podcasts, né? Sim. E agora eu já quero fazer o podcast móvel, pô. Na hora. E uso o Aicurapá para isso. Olha aí, ó. Maravilha. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, isso. Eu quero agradecer também não só ao Hashiru aqui, em nome do Érico e da Amanda, mas também o Maná Delivery, no nome do meu amigo Renison. Valeu, obrigado pela parceria. Auto Rodas, também parceira do podcast Papo Reto. Coyote Suspensões, Chefão Barbearia, o Robson, meu amigo, que está acompanhando também o nosso podcast Papo Reto, e Congresso da Pizza. A todos, muito obrigado. Quem sabe aqui o Aicurapá não entra nessa lista aqui, né, Canelo? Bora! Valeu, gente. Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência, pelo carinho. E quinta-feira a gente volta com o podcast no mesmo horário, às 5h03 da tarde. Já temos o convidado. Sim, Elson Ribeiro. Elson Ribeiro, nosso cientista político, advogado, cientista político. Vai falar sobre essa conjuntura política, esse cenário político, quem vai, quem fica, quais as possibilidades, essa questão da máscara, se influencia, se não influencia, quem mais? Quem vai ficar sem cadeira quando a música parar de tocar as naras partidárias? É verdade, agora, né? É a última semana, né? Apenas aí, já é sábado, o último dia. A música tá acabando, se não se apressar, se não sentar na cadeira, vai dançar. É isso aí. Muito bom o papo de quinta-feira, não perca. 5h03 da tarde, direto daqui da redação da Agência Brasil de Notícias. Um beijo no coração, fiquem com Deus e uma ótima noite. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.